Olá, moçada, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Química Ciência Central. Eu sou João Bosco, professor de Química, e hoje vamos tratar de um assunto importante em eletroquímica, que é a equação de Nernst, e vamos também fazer alguns exercícios. Fique comigo, vamos começar logo após a abertura. Nosso ponto de partida vai ser esta equação aqui, que nós já vimos em vídeos anteriores. Ela é fundamental para avaliar a espontaneidade de alguns processos químicos. Por exemplo, quando um processo ele é espontâneo, esse valor de ΔG da reação, que está aqui à esquerda da igualdade, ele é menor do que zero, ou seja, ele é negativo. Se o processo eventualmente não for espontâneo, então esse valor do ΔG da reação vai ser maior do que zero, vai ser um valor positivo. E no caso da reação estar em equilíbrio, esse valor do ΔG da reação vai ser igual a zero. Agora, quando estivermos estudando uma célula eletroquímica, seria interessante poder capturar informações da célula e avaliar, à luz dessa equação, o que vai acontecer com essa célula. Se ela vai operar espontaneamente, se ela não vai operar espontaneamente ou se ela está em equilíbrio. Para conseguir fazer isso, vamos dividir essa equação por menos NF, onde N é o número de elétrons e F é a constante de Faraday. Assim procedendo, vamos obter essa última expressão que eu acabo de escrever aqui abaixo. Do lado esquerdo vai ficar menos ΔG da reação dividido por NF. O primeiro termo depois da igualdade vai ser menos ΔG da reação do estado padrão dividido por NF. Por último, vai ficar menos RT dividido por NF vezes ln de Q. Agora observem, se a gente lembrar dessa relação que vimos em um vídeo passado, eu vou colocar o link aqui abaixo para você estudar depois, caso você ainda não tenha visto. O ΔG da reação é igual a menos NF vezes E. Dessa igualdade, o valor de E pode ser isolado e a gente pode escrever que o potencial vai ser menos a razão entre o ΔG da reação sobre NF. E observando, isso é exatamente esse termo que temos aqui à esquerda da igualdade. Sendo assim, esse valor aqui é igual ao potencial. O primeiro termo à direita da igualdade é bem parecido com o que está à esquerda, a única diferença aqui é que é o estado padrão. Então, se isso aqui é o potencial, isso aqui vai ser o potencial padrão. E assim a gente vai poder escrever essa relação. O potencial vai ser igual ao potencial padrão menos RT sobre NF vezes ln de Q. Observe que aqui temos duas constantes, R e F. R é a constante dos gases, F é a constante de Faraday. E para um dado experimento, em geral, a temperatura é mantida fixa. A temperatura pode também ser encarada, de certa forma, como sendo uma constante aqui nessa expressão. Então, por exemplo, se a temperatura for 25 graus Celsius, o valor de RT sobre F vai ser R é 8,314, Joule dividido por Kelvin dividido por mol. A temperatura 25 graus Celsius em escala Kelvin dá 298 kelvins. E o valor da constante de Faraday, 96.485 coulomb por mol. A gente consegue observar aqui de uma análise dimensional que mol menos 1 vai cancelar com mol menos 1, como Kelvin menos 1 vai cancelar com Kelvin. Então, você vai ter aqui o produto de 8,314 vezes 298, dividido por 96.485, Joule por Coulomb. E Joule por Coulomb é volt. Então, esse resultado aqui é 0,02569 volt. Agora, uma outra coisa que a gente pode aqui lembrar é que o logaritmo na base natural de uma quantidade Q é igual a 2,303 vezes o log na base 10 dessa quantidade Q. Então, se eu quiser trocar, no lugar de ln, escrever log na base 10, eu devo multiplicar por 2,303. Então, vamos substituir aqui o valor de RT sobre F e essa identidade aqui entre os valores dos logaritmos na base natural e na base 10. Então, vamos ficar potencial igual ao potencial padrão. Veja, RT sobre F é esse número, 0,02569 volt, dividido por N, vezes 2,303 log de Q. Agora, se executarmos a multiplicação desse número por 2,303, vamos obter aqui essa expressão, que é a chamada equação de Nernst. Mas o que é que essa equação nos fala? Ela nos diz que o valor do potencial vai ser o valor do potencial quando a pilha está operando no estado padrão, corrigido por este termo que envolve o quociente da reação. Ou seja, você tem a pilha eletroquímica funcionando, existe uma equação global associada à operação dessa pilha e com ela você pode obter o quociente da reação.
Então, com esse quociente da reação, você pode descobrir qual vai ser o novo valor do potencial da pilha. Vamos ver agora alguns exemplos em que a gente vai poder utilizar essa equação. Bem, o exercício diz assim: calcule o potencial da célula galvânica, e aqui é colocada a célula galvânica expressa em termos de notação de linha, um eletrodo de zinco em contato com a solução de íon zinco 2+, na concentração de 1,5 mol por litro, ou 1,5 molar, a ponte salina, e do outro lado um eletrodo de ferro em contato com uma solução de íons ferro 2+, na concentração de 0,1 mol por litro, ou 0,1 molar. E aqui são fornecidas as seguintes informações: os potenciais de semi-redução dos íons zinco 2+, e dos íons ferro 2+. Pessoal, a primeira informação interessante que essa questão nos traz é informar que trata-se de uma célula galvânica, ou seja, é uma célula que funciona espontaneamente. E, portanto, nós sabemos que o valor do potencial dessa célula será maior do que zero. Então, antes de realizar qualquer cálculo, a gente já sabe que, ao final, o valor do potencial deve ser maior do que zero. Observe que, pelo fato dessa ser uma célula galvânica, o que ocorre na semicélula aqui à direita da ponte salina é o processo de redução, e o que ocorre aqui na semicélula à esquerda da ponte salina é o processo de oxidação. Bem, a redução será a transformação de íons ferro 2+, em ferro 0, que é exatamente o que temos aqui nessa segunda semi-reação. Portanto, vamos mantê-la tal como está escrita. Já que na oxidação vai ocorrer a transformação de zinco sólido em íons zinco 2+, que é, na verdade, o contrário, o inverso do que está escrito aqui na primeira semi-reação. Por isso, vamos precisar invertê-la, e ao invertê-la, esse potencial passará a assumir o valor de mais 0,76 volts. E é justamente isso que acabamos de escrever aqui abaixo. A oxidação do zinco, com potencial de mais 0,76 volts, e a semi-redução dos íons ferro 2+, a ferro 0, com potencial de menos 0,44 volts. Bem, se agora somarmos essas duas semi-reações, vamos ter zinco sólido mais íons ferro 2+ em solução aquosa, levando a íons zinco 2+ em solução aquosa, mais ferro sólido. E o potencial vai ser a soma desses dois números, 0,32 volts. Agora temos condições de calcular o valor do potencial dessa célula. Observe que para isso vamos usar o valor do potencial padrão, que acabamos de determinar, mas precisaremos conhecer o valor de Q, do quociente da reação. Qual reação? Esta reação aqui acima que acabamos de obter. Por isso é muito importante calcular corretamente o potencial padrão da célula, porque junto com ela teremos aqui a equação global que utilizaremos para determinar o valor de Q. Observe que Q é o quociente da reação. Então isso aqui é a razão entre a atividade das espécies que estão nos produtos, elevado a seus coeficientes estequiométricos 1 em 1. Então vai ficar a atividade dos íons zinco 2+ elevado à primeira potência, vezes a atividade do ferro sólido elevado à primeira potência, dividido pela atividade das espécies que estão nos reagentes, também elevado a seus coeficientes estequiométricos. A atividade do zinco sólido, vezes a atividade dos íons ferro 2+ em solução aquosa. Mas nós sabemos que a atividade de líquidos e sólidos puros valem 1. Portanto, a atividade do ferro sólido e a atividade do zinco sólido equivalem a 1. Então, restando apenas que o quociente da reação vai ser a razão entre a atividade dos íons zinco 2+, dividido pela atividade dos íons ferro 2+. Usando o conceito de atividade, poderemos escrever de forma aproximada que esse quociente de reação vai ser aproximadamente a concentração do íon zinco 2+, dividido pela concentração dos íons ferro 2+. Agora, olhando aqui para o enunciado da questão, temos que a concentração de zinco 2+ em meio aquoso vai ser 1,5 molar, é o que vai aparecer aqui no numerador, dividido pela concentração dos íons ferro 2+ em solução aquosa, que vai ser 0,1 molar no denominador, ou seja, 1,5 dividido por 0,1, isso aqui equivale a 15, que é o que a gente vai utilizar aqui dentro do argumento da função logarítmica. Observe que nesse processo aqui existe a transferência de 2 elétrons, então N aqui no denominador vai ser 2. Portanto, o potencial vai ser o potencial padrão, que vale 0,32 volts, menos 0,059 volts, dividido por 2, vezes o logaritmo da base 10 do número 15. E isso aqui dá 0,285 volts, que é, conforme previmos inicialmente, um valor maior do que zero. Tudo bem, pessoal?
Então vamos adiante para mais um exercício. A questão fala assim: calcule o potencial da célula galvânica, um eletrodo de prata em contato com íons prata mais na concentração de 0,001 mol por litro ou 0,001 molar. E do outro lado da ponte salina, curiosamente, temos o mesmo eletrodo de prata, porém agora os íons prata mais estão na concentração de 0,01 mol por litro. Então veja que interessante, nessa célula eletroquímica nós temos nas duas semicélulas os eletrodos iguais, dois eletrodos de prata. As diferenças é que em cada semicélula a concentração de íons prata é diferente. E por essa razão essa célula muitas vezes é chamada de uma célula de concentração. E, portanto, a diferença de potencial entre os dois eletrodos vai se dar justamente devido a essa diferença de concentração. Baseado no exercício anterior, você já deve ter percebido, pelo fato do enunciado estar dizendo que isso é uma célula galvânica, que o valor final do potencial dessa célula deverá ser maior do que zero. Então vamos às contas para verificar essa premissa. Veja só, como o dado da questão é aqui informado que o potencial de redução dos íons pratas a prata zero é 0,80 volts, e novamente, pelo fato de ser uma célula galvânica, nós sabemos que aqui à direita da ponte salina está ocorrendo o processo de redução, à esquerda o processo de oxidação, e dessa forma vamos escrever o seguinte: vamos escrever aqui que íons prata vão ser reduzidos a prata zero, mas os íons pratas que serão reduzidos é esse que está aqui à direita, cuja concentração é 0,01 mol por litro. E o valor do potencial é esse que está aqui. Já do lado esquerdo da ponte salina vai ocorrer o contrário, o processo de oxidação, de perda de elétrons. Então vamos escrever que a prata vai se oxidar a íons prata mais nessa concentração. E em seguida vamos somar as duas semi-reações. Bem, quando você soma essas duas semi-reações, você vai ter prata em contato com íons pratas na concentração de 0,01 mol por litro. Essa prata vai ser oxidada a íons prata mais na concentração de 0,001 mol por litro, e esses íons prata mais vão ser reduzidos a prata zero. E a soma aqui dos dois potenciais vai ser zero, ou seja, numa pilha de concentração o potencial padrão é zero. Claro, porque é o mesmo eletrodo, então operando nas condições padrão, a diferença de potencial vai ser zero. Vamos então agora à equação de Nernst para calcular a diferença de potencial nessa pilha de concentração. Bem, já sabemos que o potencial padrão é zero. Nesse caso, a transferência de elétrons N é igual a 1. Então, nós precisamos apenas determinar aqui o valor de Q. O valor de Q, lembrando que é a razão entre a atividade da prata sólida vezes a atividade dos íons prata na concentração de 0,001 molar, dividido pela atividade da prata sólida, dividido pela atividade dos íons prata na concentração de 0,01 molar. Bem, a atividade da prata sólida vale 1, então esse quociente de reação vai ser essencialmente essa concentração que está aqui no numerador dividido pela concentração que está aqui no denominador, ou seja, 0,010 molar dividido por 0,01 molar, que isso aqui vai dar 0,1. Então agora basta substituir, novamente o potencial padrão é 0, N é igual a 1 e Q vale 10 a menos 1. Pronto, é o que está escrito aqui nessa última linha. Lembrando aqui que o log de 10 a menos 1, eu posso pegar esse expoente e passar aqui para frente. Então vai ser menos 1, multiplicando esse sinal menos aqui, então vai ficar mais. E log de 10 na base 10 vale 1. Portanto, a diferença de potencial nessa pilha de concentração vale 0,059 volts, conforme havíamos inicialmente previsto. Tudo bem? Vamos para mais um exercício. O exercício diz assim: calcule a constante de equilíbrio a 25 graus Celsius para a reação brometo de prata em equilíbrio com íons prata mais em solução aquosa e íons Br- em solução aquosa. E são dados aqui dois potenciais de semi-redução. De íons Ag+, a prata zero, valor do potencial 0,80 volts, e brometo de prata sólido recebendo um elétron, dissociando em prata sólido, mais íons brometo em solução aquosa, potencial de 0,07 volts. Veja só, vamos ter que aqui adaptar essas semi-reações para tentar expressar a equação global que está aqui acima. A gente vê de cara que o brometo de prata sólido está aqui do lado esquerdo nos reagentes, e o brometo de prata sólido está aqui na segunda semi-reação. Então isso significa que essa semi-reação vai ficar tal como ela está escrita.
Já os íons prata mais e solução aquosa estão no lado dos produtos. Porém, ele está aqui à esquerda da seta nessa primeira semi-redução. Então vamos ter que inverter essa semi-reação e com isso esse sinal aqui vai passar a ser menos 0,80 volts. Portanto, vamos obter isso que está escrito aqui abaixo. Bem, somando essas duas semi-reações, vemos que a prata sólida vai ser cancelada com essa prata sólida aqui. E vamos ter aqui como um resultado global AgBr sólido, levando a Ag mais em meio aquoso, mais Br menos em meio aquoso. E esse potencial vai ser a soma desses dois números, vai ser menos 0,73 volts. Olhando agora, pessoal, para a equação de Nernst, a gente já tem aqui o potencial padrão e a questão pede que calculemos a constante de equilíbrio. Veja só, a constante de equilíbrio a gente pode obter aqui da equação de Nernst numa condição muito particular. Lembre-se que a constante de equilíbrio, K, é o valor desse quociente de reação num momento muito particular, quando o sistema entrou em equilíbrio. Nessa circunstância, o valor do potencial, esse que está aqui à esquerda, vale zero, e o valor de Q, como nós acabamos de falar, equivale a K. Então, substituindo essas condições aqui na equação de Nernst, obtemos zero igual ao potencial padrão, menos 0,059 volts dividido por N, vezes o log, agora Q igual a K. Agora, para obter o valor de K, vamos fazer o seguinte, vamos passar esse valor do potencial padrão para o outro lado, vamos pegar esse N que está dividindo, ao passar para o outro lado ele vai estar multiplicando o valor de E, e esse valor 0,059 que está multiplicando o log de K, ao passar para o outro lado vai passar dividindo. Por isso vai poder ficar escrito da seguinte forma, log de Q igual a razão entre N vezes o potencial padrão, dividido por 0,059 volts. Agora, para obter o valor de K, que está dentro de um logaritmo, vamos ter que fazer o procedimento inverso de calcular o log na base 10. É fazer 10 elevado a esse número. Então, fazendo isso de ambos os lados da identidade, vamos obter 10 elevado a log de K e do lado direito 10 elevado a razão N vezes o potencial padrão dividido por 0,059 volts. Bem, do lado esquerdo aqui, o resultado, isso aqui é tão somente K, e repetimos o que já estava escrito aqui do lado direito da igualdade. Agora, substituindo aqui os valores N igual a 1 e o potencial menos 0,73 volts, vamos obter aqui que K vai ser 10 elevado a 1 menos 0,73 volts dividido por 0,059 volts. Ou seja, K vai valer 4,3 vezes 10 a menos 13. Com relação ao valor dessa constante de equilíbrio, que a gente vê aqui que é um número muito pequeno, da ordem de 10 a menos 13, eu queria chamar a atenção para o fato de que números muito pequenos ou muito grandes, geralmente eles são difíceis de serem bem determinados experimentalmente, por conta dos erros experimentais. E a gente vê aqui que através da equação de Nernst é possível acessar essa constante de equilíbrio de uma forma muito elegante a partir apenas do valor da diferença de potencial no estado padrão, portanto demonstrando a importância dessas técnicas eletroquímicas nesses estudos de constantes de equilíbrio. Bom, espero que vocês estejam agora seguros quanto à origem e aplicação da equação de Nernst. Se ficou alguma dúvida, por favor, coloque aqui no comentário abaixo. Se você acha que esse vídeo agregou conhecimento para você, então considere se subscrever no canal, deixar um like e mandar esse vídeo para todos os seus amigos e amigas. Bom, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na próxima videoaula. Um forte abraço a todos.